É isso aí, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual horário que você estará assistindo o nosso podcast. Meu nome é Elia Júnior, estamos começando mais um Toque de Fé podcast, juntamente comigo, o Pastor Elias. Hoje um dia maravilhoso, que a glória do Senhor possa resplandecer sobre ti e que a palavra do Senhor possa tocar no teu coração, no nome de Jesus. Comigo aqui, Pastor Elias. Nesse momento, muito boa tarde, né? Oi, Legiano, muito boa tarde, na paz de Cristo Jesus. Boa tarde para você, meu amigo que vai estar assistindo mais tarde, não importa a hora que você vai assistir. Boa tarde aqui para mim, boa tarde, na graça e na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aí, né, Legiano? Juntos aí para ter um tempo junto aí, fazendo aquilo que vem do coração de Deus para o coração de cada um de nós aqui, de nossos ouvintes também. É isso aí, Pastor Elias. Hoje, dia 20 de junho, quarta-feira, com a glória do Senhor, estamos aqui. Mais um episódio. Eu acho que você equivocou. Equivoquei? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho, né? Quinta-feira, estamos aqui. Mais um podcast, né? Com a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, um Toque de Fé podcast. Pastor Elias, estamos vivendo um tempo maravilhoso ali na Igreja Brasil para Cristo. Para quem não sabe, né? Nós somos da Igreja Brasil para Cristo da cidade de Cajubi, interior de São Paulo, né? E estamos tendo aqui um mover maravilhoso do Espírito Santo. Viemos, né, Pastor Elias, uma conferência, né, Pastor Elias, com o pastor Eliseu, o pastor, compositor e cantor Eliseu Gomes. É verdade, Júnior, foi uma... Até hoje está estendendo, né, assim, muitas pessoas ainda estão vivendo. Eu acredito que por um bom tempo vão viver esses momentos tão maravilhosos que Deus tem, assim, proporcionado para nós. Foi semana passada, final de semana, abençoadíssimo por Deus, em companhia do pastor Eliseu Gomes, como havia dito, né, 30 anos atrás, quando ele teve nossa igreja sede na época, na cidade de Franca, e eu presenciei e fiquei com aquilo marcado, né, marcou a minha vida, tanto a minha vida quanto a vida da minha esposa. Sua mãe, você era bem novinho, tinha praticamente 2 anos, e conseguimos trazer ele aqui nesta cidade tão abençoada de Cajubi, uma cidade, para quem não conhece, tem aí os seus 9 mil habitantes, contando com os municípios aqui em volta, e uma cidade não muito grande, cidade pequena, que nós conseguimos, com a graça de Deus e pela humildade do pastor Eliseu Gomes, aceitar o convite de estar com a gente, e foi muito bom. Não somente ele, mas também o pastor Eliel, né? Quero mandar um abraço para o pastor Eliel, reverendo Oliel, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Olímpia, a segunda igreja, e ele é o presidente do Conselho de Pastores ali, e ele esteve presente com a gente aqui. Foi muito bom. Um abraço, pastor Oliel, nos ajudou bastante. E marcou nele, Júnior. Que trabalho maravilhoso, né? É isso aí, lembrando que o reverendo Eliel, ele trouxe consigo ali pastores que fazem parte do Conselho de Pastores, né? Se não me engano, eu não me lembro agora o nome de cada um desses, né? Mas eu penso de cada um daqueles que estavam conosco. E realmente, pastor Elias, foi assim como o senhor disse, há mais de 30 anos atrás impactou a vida do senhor e agora impactando a minha. Antes eu ouvia só de ouvir falar. Uma outra geração. E engraçado, pastor Elias, que também muitas pessoas, impactou a vida de muitas pessoas também, né, pastor Elias? É verdade, foi algo assim impressionante, e por intermédio dele a gente também pôde falar com a cantora Elaine de Jesus, não é verdade? E provavelmente a gente também no futuro aí, não longe, futuro próximo, aí a gente vai estar fazendo um evento com a Elaine de Jesus e com o Eliseu Gomes também, com toda certeza. Vamos trabalhar para isso, né, Júnior? Positivo, pastor Elias, positivo.
e vai ser bênção. Nossa agenda está lotada de grandes eventos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse final de semana, pastor passado, tivemos um sábado que é o culto dos jovens, né? E a gente vê ali cada um dos jovens se empenhando, trazendo suas palavras ali, louvando e ministrando. E isso é muito bonito, né, pastor, de ver os jovens se empenhando na casa do Senhor. É verdade, Leandro. E o interessante, eu estava pensando ali, como havia dito para você ontem, também disse para o presbítero Silvio Luiz, que está aí por fora, aí fazendo um trabalho excelente aí. Ontem ele contou um testemunho esplêndido, né, a respeito de uma pessoa que estava mal, muito mal, com depressão, foi pregador da palavra de Deus, um jovem pregador, ele conseguiu, pela graça de Deus, Deus o levou à casa dessa pessoa e pôde orar com essa pessoa também. É interessante que Deus usou o trabalho dele, trabalha com móveis usados, e ali ele pôde ter essa oportunidade. Eu estava falando com ele, falei com você também, a respeito da maneira como Deus está trabalhando com vocês. E a gente está vendo também o trabalho que a pastora Benedita, a sua mãe, tem feito ali aos sábados, né? Na liderança de um toque de fé e na liderança ali dos jovens, juntamente com a jovem, me ajuda ele, Beatriz. Com a jovem Beatriz. E, enfim, tem sido um trabalho abençoadíssimo. Mas eu estava ali pensando, você vai concordar comigo, o nosso trabalho ali está partindo para uma direção que Deus tem nos dado, glorioso. Não podemos dormir, não podemos piscar, porque é algo assim maravilhoso. Mas para entender o sábado, nosso culto de sábado, e entender o nosso culto de domingo, é necessário participar da quinta-feira. Se não participar da quinta-feira, começa na quinta-feira, não vai entender muito o sábado e domingo. Então, hoje é o culto de ensino da palavra de Deus, hoje quinta-feira, e a maioria de quem participa dos cultos das quintas-feiras tem entendido que tem acontecido sábado e domingo, que realmente cada culto é algo extraordinário. Você viu ali no sábado Deus derramando uma porção muito grande da sua graça, do seu Espírito Santo sobre nós ali, usando a serva dele, a pastora Benedita, usando você ali ministrando o louvor da Stephanie, enfim, a Larissa, sua esposa. Deus tem feito coisa maravilhosa através dos músicos ali, o baterista Bruno, o contrabaixista ali, o Jonas, o James, que tem cooperado de uma forma extraordinária, além de ele estar por detrás de todo esse trabalho aí com você, né, de filmagem. Exatamente, o James, ele, né, que logo vai ser meu acompanhado aí, ele tem organizado para mim, né, a parte de câmera, organizado para mim as gravações. Ele é um dos nossos monitores, ele é o nosso administrador do nosso canal no YouTube. E já falando do canal, eu quero pedir para você que está assistindo ou ouvindo no nosso podcast, para compartilhar, se inscrever, deixar o joinha aí. Vamos propagar e expandir esse nosso canal no nome de Jesus, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Oi, Deus, só para encerrar esse assunto a respeito da igreja. Cada domingo, eu costumo falar para a igreja, nós estamos pastoreando ali há 21 anos. 21 anos estamos pastoreando a igreja ali, a igreja aqui na cidade de Cajubi. E nesses 21 anos, Deus tem nos dado aquele altar, a gente tem feito uso daquele altar esses 21 anos, e Deus tem falado com a igreja, Deus tem revelado pessoas que estão com a gente há muito tempo. Como que você faz, se não for dom de Deus, para você revelar uma pessoa? Como foi domingo, Deus usando a pastora Benedita ali, revelando o profundo e escondido, não é historinha de não é coisa que só a pessoa sabe. Deus, e Deus tem feito coisas grandes, cura, Deus tem curado pessoas, você sabe disso, Elias, o que Deus tem feito ali, curando pessoas, animando pessoas,
levantando da depressão, da tristeza, da dor, ajudando essas pessoas. Deus tem feito coisas tremendas ali. E sabe o que eu acho mais interessante, Júnior? Que nesses 21 anos que a gente está por aqui, a gente tem visto ministérios fortes de nomes, de televisão, ministério a nível, posso dizer, mundial, abrir ministério aqui não foi uma vez só, não, por 2 vezes na tentativa de montar um ministério aqui, fundar esse ministério deles aqui, mas você vê que eles rapidamente voltam para trás e não conseguem dar seguimento a isso, né? E eu louvo a Deus porque não somente nós, mas um grupo de pastores que estão nessa cidade estão também batalhando há muito tempo aqui nessa cidade, sem tirar o pé daqui. E a gente tem visto o nosso ministério também estabelecido, e Deus fazendo coisas tremendas. Já há 21 anos nós estamos aqui, e Deus fazendo coisas tremendas, construindo um templo bonito, estamos evangelizando, estamos com o ministério, nós estamos agora no movimento aí, eu posso falar um movimento de evangelização que é Guerreiros da Luz. Jesus fala, eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas. Então nós temos esse tema na nossa camiseta, Guerreiros da Luz. Então nós, com o objetivo de evangelizar os 4 cantos desta cidade e fazendo a obra do Senhor conforme a vontade de Deus, que vidas sejam alcançadas. Quem imaginava uma pessoa que nem aquela, um jovem pregador que foi evangelista, que pregou na cidade de Pitangueiras, ganhou mais de 60 jovens numa pregação e hoje está acamado, estava acamado com depressão profunda por tanta decepção na vida. Então a gente vê o nosso presbítero indo até lá e sem ele saber que estava acontecendo isso, ele foi a trabalho e de repente ele depara com uma pessoa como essa. Então a gente sabe que aqui na cidade tem muita gente sofrendo, tem muita gente com dificuldade, tem muita gente que a gente não sabe estão sofrendo em algum lugar nessa cidade, Júnior. Exatamente, pastor Elias. O senhor disse algo muito interessante. Muitas vezes a decepção acontece porque nós depositamos nossa fé em palavras vazias de homens, né? E isso é interessante a gente frisar, porque o que Deus tem feito no nosso meio ali não foram palavras vazias, foram palavras edificantes. Porque ali a gente vê, pastor Elias, os jovens dando testemunho, trazendo jovens, porque assim, eu acredito, pastor Elias, que a palavra do Senhor não pode ficar em 4 paredes. Se a palavra é de Deus, tem que impactar as vidas. E vidas, quando são impactadas, ali impactam mais vidas ainda. E isso nós temos visto à nossa volta. E palavras de homens vazias só traz isso, decepção, depressão. Hoje vivemos o auge da depressão no nosso Brasil. Porque tanto surgiu de coaches aí, ensinando coisas mirabolantes aí, até mesmo nosso meio cristão, onde está reinando isso com muita força. Pessoas têm depositado toda a sua fé nesses coaches aí motivacionais, e quando a hora do vamos ver mesmo, a casa cai. Quando a pessoa cai em depressão, a pessoa vacila, a pessoa não tem forças. Até mesmo, muitas pessoas beiram o suicídio por causa desse tipo de coisa, né, pastor? Elias, você falou uma coisa aí que você nem tem ideia que eu estou escrevendo isso. Eu estou terminando um outro trabalho, um outro livro, para a gente estar lançando ele em breve também. E eu estava falando, aliás, eu estou escrevendo alguma coisa nesse sentido, porque hoje as pessoas estão sofrendo muito a respeito de tanta promessa, pessoas, isso que você está falando, esses coaches, pessoas que ficam por detrás, né, dos bastidores aí, ninguém conhece, ninguém sabe, às vezes está levando uma vida até pior do que aqueles que estão seguindo, indo atrás cegamente, né, seguindo cegamente essas pessoas, estão vendo a vida muito mais complicada do que as pessoas que estão seguindo. E a gente vê que a decepção não demora a chegar. A decepção não demora a chegar. E isso a gente vê que em todos os meios artísticos, estou falando do meu gospel, que eles gostam de chamam de artista, ao mesmo tempo eles estavam ali pregando, cantando, levantando auditório,
e o povo fica maluco, né, em querer assistir um show da pessoa, e daqui a pouco você vê a pessoa já não está mais em condição, a pessoa está onde está a pessoa? Está em depressão, está passando por uma situação emocional em algum lugar do nosso país ou fora do nosso país. Então eu acredito, Elijano, que Deus vai mudar isso aí. Eu acredito que Deus vai mudar essa história, que Deus trabalha com realidade. As coisas de Deus permanecem. As coisas de Deus, elas não vêm e vão. As coisas de Deus, elas vêm e ficam. E as coisas de Deus, tudo que vem de Deus, ela transforma, ela muda, ela dá um resultado. Então, um povo acostumado a andar atrás de alguma coisa que emociona no momento, que motiva, mas não motiva em nada, não é verdade? E Deus está aí. O que é de Deus permanece. E o que é de Deus gera frutos, né, pastor Elias? Estávamos comentando esse dia atrás sobre um amigo nosso, não sei se você vai entrar na palavra, para a gente poder finalizar essa Não, a gente está em paz. Você tem uma palavra gloriosa aí, se você parou para a gente aí, gostaria não, que... mas é um assunto mesmo que a gente está, esse bate-papo da gente aqui. Outro dia eu quero estar falando um pouco melhor a respeito desse assunto. Então vamos lá. Pergunta, pastor Elias, vamos lá. E como saber? Eu tenho uma resposta aqui, mas vou falar depois. Se o ministério é uma coisa emocional, uma coisa de momento, um movimento, e como diferenciar, pastor Elias? Isso. Eu acredito, Elias, que o ministério, ele sai do coração de Deus para outro coração, o coração do homem, para o nosso coração aqui. E acredito também, gente, que as coisas que vêm de Deus, elas não são assim, da noite para o dia. Não é uma coisa, de repente nasce do nada alguém e levanta uma galera, uma multidão que o segue, e daqui a pouco você vê um escândalo, fulano, que é o pastor lá, está evangelizando, bateu na esposa, e não sei o que. A gente vê esse papo que chega até a gente, isso aí. E você vê que ministério é muito mais do que isso aí. Deus prepara homens. Se você vê a trajetória de Paulo, eu quero trazer aqui a trajetória de Paulo, não foi bem assim da noite para o dia, não. Você olha para Paulo ali, que quando ele vai para Damasco ali, em busca de massacrar os cristãos, de prender alguns, matar outros, arrastar o cárcere, ele foi com essa convicção. Mas quando ele estava ali, em determinado lugar, ele ouve ele depara com um grande clarão, e uma voz fala com ele, ele cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, uma voz fala com ele: Saulo, Saulo, a quem tu persegue? Dura coisa é recalcitrar, seja lutar contra mim, contra os meus aguilhões. Então você vê que naquele exato momento, você vê a trajetória dele. Deus manda ele ir para a casa de Ananias ali, para recobrar a visão, porque ele ficou cego. Para recobrar a visão. Estou falando de uma maneira rápida para você entender o que você estava me perguntando, vocês estavam me perguntando. E ele vai lá, recobra a visão e tal, mas Deus rapidamente não coloca ele para pregar nos altares aí da vida. Deus não coloca ele aí para pregar numa televisão em qualquer outro lugar. A primeira coisa que Deus faz é levar ele para o deserto. Ele fica ali no deserto da Arábia ali por 3 anos, sendo ministrado ali, sendo ensinado, treinado, não por homens, mas pelo próprio Jesus, que treinou por 3 anos os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Então, ao mesmo tempo que Jesus treinou os 12 apóstolos por 3 anos, também ele treina Paulo ali no deserto da Arábia. Aí depois você acha que depois que ele volta, ele já assume alguma coisa? Não. Você pode ver que ele sempre foi segundo. Depois encontra ali com Áquila e Priscila, você vê que, e depois ele encontra com Barnabé, você vê que a Bíblia fala Barnabé e Saulo, não é Saulo e Barnabé. Então você vê que ele ficou ali, quando ele achou que ele era alguma coisa, Deus deixou ele no molho 10 anos. 10 anos ele ficou ali no molho, sendo preparado, sendo treinado, para quando ele sair dali,
ele sair com a convicção dos céus, com a convicção de Deus, diferente do que a gente vê as coisas hoje. A pessoa aparece do nada na internet, começa proclamar alguma coisa que não tem nada a ver. Daqui a pouco você vê o escândalo se manifestando, as coisas acontecendo. Então você vai entendendo que Deus não trabalha assim. Deus primeiro ele treina. Deus treina por muito tempo um obreiro para depois ele usar. Talvez para usar um dia. Deus treina ele muitos anos para ele não falhar. Então nós entendemos que o ministério de Deus, na verdade, que ele tem aqui, na verdade o ministério é de Deus. E falando de ministério, a gente estava conversando com o Eliseu Gomes e ele citou por várias vezes com algumas pessoas que apareciam por perto, que hoje, para o nosso tempo, o que seria o dom que ele gostaria que todos pedissem, buscassem, é o discernimento. Dom de discernimento. E eu estava comentando com ele que durante minha caminhada de fé, o que eu mais pedi para Deus foi discernimento. Foi o que Salomão também pediu para Deus, discernimento. Ele pediu discernimento. Então a gente precisa de discernimento para saber se é tempo, se não é tempo, se é hora, se não é hora. Saber discernir os espíritos também, que muitas das vezes não é Deus que está agindo, está agindo o espírito que está soprando no ouvido de pessoas, principalmente nessa área de revelação, nessa área precisa de muito discernimento, porque às vezes a pessoa pensa, não, está vindo de Deus. Não, não é não. É o adversário, muitas das vezes ele sopra no ouvido de pessoas e a pessoa fala, está acontecendo isso, mas em coisas que já realmente estão em evidência. Então, Júnior, eu acredito que um dia a gente vai ter um tempo para a gente falar melhor, que Deus, aquilo que vem de Deus permanece, o que é de Deus fica, o que é de Deus não termina. Foi o que o Gamaliel, o sábio Gamaliel fala com Paulo, com Saulo de Tarso, quando ele fala com ele assim, olha, vai devagar, rapaz, vai devagar porque você não sabe, você pode estar lutando contra o próprio Deus. Olha, Gamaliel era o rabino, o intelectual do meio dos fariseus. Professor de Paulo. Professor. Então ele chama Paulo e diz para ele, Saulo, né, e fala na época, e falava com ele assim, olha Saulo, cuidado para você não estar lutando contra o próprio Deus. Por que você não espera o tempo? Porque tudo é o tempo. O tempo dá a resposta. O tempo talvez não cura, mas dá a resposta. E ele fala assim, Saulo, espera um pouco. Você pode estar lutando contra o próprio Deus. Se não me engano, ele usa, você vai falar do exemplo. Isso. Ele usa alguns exemplos, ele usa um tal de Teudas que levantou e arrebanhou ali uma multidão de pessoas e de repente houve um contratempo, ele morre, todo mundo sumiu, desapareceu. Fala também de um outro, acho que é judeu também, que levanta algum movimento, acho que fala de umas duas, três pessoas, não me lembro agora, e eles não permaneceram. Aí ele ainda diz, Paulo, olha, Saulo, você espera um pouco, se é de Deus esse Cristo que morreu logo, você vai estar lutando contra ele, mas agora se ele não for de Deus, você vai ver que vai espalhar, esse povo vai sumir, vai desaparecer. Foi o que aconteceu na caminhada de Damasco, quando ele cai do cavalo, a palavra de Deus fala com ele, seu próprio Cristo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Entendeu? O que Gamaliel estava falando é o que realmente estava acontecendo. E isso vindo da boca de um fariseu na época é complicado, mas Paulo não ouviu, mas ele teve que ouvir o que Cristo falou para ele. Então, Júnior, é isso aí. O tempo pode mostrar quem é este ou quem é aquele outro. Não é sair por aí, não, agora está fácil, terra de ninguém, internet, vamos lá, abre aí na sua própria casa. Assim como nós estamos fazendo aqui agora, né? Quanto tempo a gente vem ensaiando para fazer isso aí? Quanto tempo de rádio nós fizemos? Mais de 15 anos de rádio. Eu tenho mais de 30 anos de rádio. Eu ia falar que eu tenho 34 anos. Desses 34, 30, eu
me conheço, até quando me conheço como gente, eu sempre vi o senhor ouvido com rádio, né? Isso faz parte do ministério do senhor, né, pessoal? Então, é interessante quando Você acabou de nascer, nós anunciamos no rádio o seu choro e tal. Ó, quanto tempo faz isso? Está com 34 anos, poxa. Realmente. Então é muito tempo. Nessa época era na Rádio Difusora de Franca. A gente fazia esse trabalho ali no rádio. Então a gente está entrando agora, utilizando, né, Elias, no que eu posso dizer, As ferramentas, né, pastor, que nós temos aqui, né? Nosso podcast está no forno há muito tempo, né, pastor? Está há muito tempo no forno, só esperando o momento certo, as ferramentas certas. E Deus tem colocado no nosso caminho pessoas que têm nos incentivado, né, pastor Elias, a continuar. Isso é sendo ponte para nós, né? E eu acho interessante, pastor Elias, que quando a gente está falando, né, de movimento, eu sempre acredito que algo como nós não podemos chamar movimento, o agir de Deus como movimento, mas o verdadeiro agir de Deus, ele gera frutos, pastor Elias. Permanece. E permanece. Esses frutos geram os frutos. Se você pegar uma semente e guardar na gaveta, ela gera mais sementes, pastor Elias? Ou não? Não. Agora, se eu pegar essa semente e plantar em boa terra, o que ela vai gerar, pastor Elias? Com toda certeza ela vai germinar, ela vai se tornar uma árvore frutífera e vai dar muito fruto. E onde eu quero chegar, pastor Elias? Hoje em dia, tem aparecendo movimentos para que a semente ficasse dentro do celeiro, dentro ali, para si próprio, movimentos para si próprio, para a placa própria da igreja, para a religião própria. Não tem criado algo, o pessoal não tem criado algo para que o evangelho possa se propagar. Pode ver que fica ali, ó, nas quatro paredes, ó. Não sai daquilo ali, né, pastor Elias? Não sai das quatro paredes. É o evangelho para si próprio, para angariar fundos próprios ali. E eu percebo, pastor Elias, não, vocês estão puxando para vocês. Não, eu tenho que falar o que está acontecendo. Um grande exemplo é o nosso amigo missionário Eduardo, pastor Elias, que ele está em outro estado e está ali levando a palavra de Deus, né, para outras pessoas que estão precisando. E eles são daqui. Esse é o da nossa casa, pastor Elias. Isso daqui foi um trabalho, a gente não pode esquecer, no futebol, trabalho no futebol. O presbítero Silvio foi lá também, na conversa com ele, né, ali, mas não para ganhar ele para Jesus, para ganhar um outro jovem lá para Jesus, e a gente nem imaginava, né? Até eu mesmo disse, você está indo para lá, sua chance, sua oportunidade que você está tendo, não é para você ficar lá. Você vai lá porque vai acontecer algo, você vai ganhar alguém e Deus vai tirar você de lá. Dito e feito. Alcançou o Eduardo, uma pessoa muito difícil, um jovem muito difícil, conhecido demais aqui na cidade. E esse jovem ficou um tempo no nosso meio, depois ele foi a São Paulo, na base missionária Missão Desafio, ficou alguns meses na escola ali de missionários, e depois de 5 anos, agora ele foi enviado para Amapá. Ele saiu daqui, isso é bacana, isso é legal. Vai ganhar povo que a gente não conhece, né? Vai trabalhar com um povo que a gente nunca viu. Não é isso? Positivo. Eu quero dizer, quando a obra de Deus, ela não fica no lugar próprio, ela expande. Ela expande de forma natural. Ela se propaga de forma natural, sem esforço muito de movimento, de auê, de fuzuê, mas quando a obra de Deus, isso é o meu pensamento, tá? Não é que eu creio, não é que eu cresci, aliás, eu não penso dessa maneira, eu cresci nesse meio, né? Muitas pessoas falam aquilo que pensam, minha opinião é essa. Não, essa não é a minha opinião, pastor, é a minha vida, eu vivo isso, eu vejo isso. Eu cresci vendo o ministério do senhor, da minha mãe, pastora Benedita, que o ministério nunca ficava no lugar. Às vezes o senhor convertia pessoas ali, uma família, 3 famílias ali, daqui a pouco as famílias não saiam da igreja, mas iam para outros lugares fazer obra, outros lugares ali.
isso me chama a atenção, porque aquilo que é de Deus não fica no lugar. É de Deus, não é meu, não é nosso. Na verdade, não é nosso. As pessoas, vamos supor, ele já tentou esse assunto aí. Às vezes a pessoa, ela recebe um dom de Deus, um milagre, uma coisa que acontece. Ela já faz daquele milagre uma doutrina e funda um ministério. Um dia eu estava, achei interessante, o pastor Jonas, da igreja presbiteriana tradicional, ali da Cidade Franca, não sei se ele ainda está lá ainda. Há muito tempo, participando do Conselho de Pastores, ele comentou uma coisa interessante, que também acho que ele ouviu de outra pessoa. Jesus vem e cura 3 pessoas. Uma ele cospe no chão, faz um lodo, passa no olho. A outra ele simplesmente está curado. E o outro ele simplesmente cuspe no olho. O outro faz um lodo e o outro simplesmente está curado. 3 cegos curados pelo mesmo Jesus. Aí você vê que se cada um sair dali, vai ter 3 igrejas diferentes. Um vai falar assim, não, a igreja certa é a minha, porque ele cuspiu no meu olho. O outro vai dizer assim, não, a igreja certa é a minha, porque ele só disse que está curado. Ah, não, o outro ele fez lodo, a minha igreja está certa. Então, a gente vê tantos nomes por aí, sendo que o mesmo Jesus fez tudo aquilo. Não foi para eles montar uma igreja, foi simplesmente para eles marcar o ministério deles como testemunho que Deus está com ele, que o Senhor Deus está com ele. Então a gente vê muito disso acontecer. Ah, não estou legal debaixo da igreja aí do pastor Elias, eu vou fundar um ministério para mim. E vai virando essa coisa toda que está acontecendo por aí, não é verdade? Mas, amém, a igreja de Deus, ele mesmo fala, a minha igreja, né? Também tem uma história legal nisso tudo, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então eu prefiro fazer parte dessa igreja. Aonde nós queremos chegar, pastor Elias, é o seguinte, tudo isso chega no ponto que é o discernimento, pastor Elias. Muitas vezes, conversava, o pastor Elias disse algo interessante, o senhor iniciou nosso bate-papo dizendo, né, que ele disse que no ver dele, que eu também creio nisso, algo que o senhor há mais de 30 anos tem ministrado no nosso meio, que o maior dom que existe hoje é o discernimento, porque... Não diria que é o maior, porque ele fala a respeito do dom de profecia, buscar com zelo os melhores dons, o de profetizar. Mas aquele eu não encontrei aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que é bem assim conhecido, que Paulo fala, né, a respeito dos dons espirituais. Ele fala, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando eres pagão, de uma maneira ou outra, foste fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, muito bom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. Outro, pelo único Espírito, os dons de cura. Isso aqui só fica para estudo, fabricação. A outro, poder para operar milagres. E a outros, profecia. E a outros, discernimento de Espírito. E a outros, variedades de línguas. A outros, interpretação de língua. Entretanto, o mesmo e um único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então, o que a gente entende disso tudo, todos são importantes, os dons. Todos são importantes. Mas hoje, nos nossos dias, pelo fato de acontecer tanta coisa, a gente não tem muita
ideia para onde isso vai chegar. A gente precisa do discernimento de espírito. E louvo a Deus por isso. Se alguma vez na vida eu tenho vacilado, foi porque eu quis, não porque o Senhor não me alertou. A gente erra porque quer errar. E graças ao bom Deus, com tudo isso também, eu trouxe como um aprendizado para fortalecer mais o ministério, mais a minha vida. E hoje eu entendo que o discernimento do Espírito é muito importante hoje nos nossos dias, com a nossa família, com a nossa própria vida, ou seja, aonde for do trabalho, não importa, nós precisamos do discernimento, porque o Espírito, porque Satanás é Espírito, e nós, para entender o que está acontecendo, precisamos estar em Espírito. Na carne nós não vamos discernir nada, nós só vamos discernir em Espírito. Assim como a adoração, ela é feita em Espírito e em verdade. Além de estar em Espírito e em verdade, não permitindo que a carne nunca quer adorar o Senhor. Então nós começamos a adorar no Espírito e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Então nós entendemos que o discernimento nos ajuda em muita coisa. Aliás, ajuda na nossa vida espiritual. Saber quem é quem, aonde você está indo, por que você está indo. Positivo. É importante hoje em dia, o senhor falou de família, né? Precisamos blindar nossa família, né, pastores? Pois, além de ter um movimento muito forte contra a família em si, colocar a nossa família debaixo de um jugo, debaixo de maldição espiritual, de pessoas que se denominam homens e mulheres de Deus, isso também é perigoso. Às vezes pior do que o movimento secular contra a família. E isso é a meu ver, também. Pastor Elias, Deus tem sido muito bom, né, pastor Elias? Nosso meio. Olha, Júnior, eu não tenho palavras. Embora as pessoas nunca estão satisfeitas com tudo que acontece, mas Deus tem feito coisas grandes. Eu só tenho a contar coisas grandes que Deus tem feito nesses quase 40 anos. Estou escrevendo meu 6º livro agora. E pode ver a mesa tão tanto bagunçada aí, pesquisando alguma coisa. Eu não uso muito, você viu que eu não uso internet, não uso para pesquisa, uso o meu material que Deus tem assim nos dado a graça. Temos aqui o Flávio José, esse livrinho aqui, olha só. Então eu pesquiso, assim, tem outros materiais. Isso é um dos materiais, pega esse aqui do lado aqui, que tá aqui, ó, que o pessoal vê. Louvo a Deus, presente da minha amada esposa e de alguns amigos que têm me presenteado com esse material. Tem outros, né, na estante, guardado em outros lugares. Eu não uso muito a internet para estar pesquisando alguma coisa. E quando eu preciso de alguma coisa, eu peço para você e você concede para mim a sua ajuda. Então, louvo a Deus por tudo que Ele tem feito nesses quase... Olha que coisa impressionante. Por exemplo, eu fui ali pastor por 7 anos na cidade de Franca, num bairro ali bem carente. Eu fiquei ali, congreguei na sede, dirigi uma outra congregação num outro bairro e a gente nunca conseguiu fazer muita coisa. E quando eu estava orando, pedindo para Deus para que eu fosse para Belo Horizonte, que estava no meu coração estar em Belo Horizonte, fazendo a obra de Deus, porque eu havia ido a uma igreja lá, eu fui pregar no congresso lá, e há um tempo atrás, ou São Paulo, né, as duas cidades. E Deus com sua suficiência, com sua sabedoria, com o seu amor, Ele que conhece tudo, sabe tudo. Nós pensamos que é da forma que nós estamos imaginando, por isso precisamos de discernimento para saber se o Senhor está nos levando na direção, se nós estamos indo na direção correta, porque Deus nos leva na direção correta. E
fui me parar em Olímpia, sem saber onde eu ia morar, sem saber que igreja que era, não tinha ido lá para ver antes, simplesmente fui de mudança para lá. Eu e minha esposa, ela sempre fala assim para mim, aonde Deus te enviar, estou junto. Então, ela foi para ali, não conheci ninguém, foi difícil logo em seguida nós encontramos dengue, que era uma coisa praticamente nova naquele tempo, foi muito difícil ali na terra estranha, mas deu tudo certo. Mas de Olímpia, poxa, eu vim parar, Olímpia na época tinha, hoje está nos seus 60, 70 mil, mas quando eu cheguei lá estava nos 30, e era uma cidade perto de Franca, meu Deus do céu, que dificuldade. Aí logo em seguida Deus só deu um tempinho para mim e estou aqui na cidade, chegando aqui na cidade de Cajubi, com a minha mudança, e uma cidade que já não era 30, era na época 10 mil habitantes, né? Depois hoje é menos um pouquinho, né? Ou era essa mesma. Ai, sabe, até hoje eu não discerni isso aí não. Então, e uma cidade, e nessa cidade de, meu Deus do céu, o próximo passo vai ser aonde? Vai ser na roça? Amém, eu vou também. E aqui foi o lugar que Deus revolucionou o meu ministério, revolucionou o ministério da minha esposa, você foi criado aqui, Deus abençoou seu ministério também. Escrevi 5 livros. Construímos um templo, O templo, né, da base, não tinha nem terreno nem nada, era um brejo. Você dá uma olhada ali, é um ponto estratégico da cidade ali. Na verdade, não tem como não ver ali. Então, Deus fez tudo isso numa cidade de 10 mil pessoas, sendo uma cidade que na época era 350 mil. E detalhe, começamos a construção com metade dos jovens desempregados, uma boa parte da igreja trabalhando na parte de agricultura ali, braçal, ninguém ganhava um salário exorbitante, nós não tínhamos nenhum empresário forte na igreja. Começamos assim, pastor. Foi verdade. Sabe quantas pessoas ali, João? 19. Dessas 19 pessoas, 7 a 8 mais ou menos, eram jovens que não trabalhavam. E o restante eram, como você disse, trabalhavam em agricultura. E eu fiz uma coisa, eu falei, eu não queria empresário na igreja. Cara, louco, né? É, tudo mesmo. Eu não quero, porque às vezes as pessoas chegam a mandar na igreja, achar que é o dono da igreja. Então eu não queria empresário na igreja. Eu orei para que Deus levantasse, falei, eu quero que Deus levanta empresário aqui dentro. Louvado seja Deus. Quantas empresas, quantos comércios nós não temos ali de pessoas que não tinham condição, hoje está com seu comércio em movimento e ajudando no sustento da igreja. Então, tudo isso com cidade de 10 mil pessoas, Deus é assim. Daquelas pessoas que ficaram firmes no propósito, né, pastor, com o senhor, hoje todas ali têm seu comércio, têm suas empresas, pessoas do nosso meio que têm suas empresas, que hoje estão crescendo cada vez mais. Podia citar nome por nome, mas eu posso esquecer, né? Mas eu não vou citar. Hoje nós temos um grupo ali de empresários na igreja que cresceu do nosso meio, né, pastor Elias? Verdade. Que são peças fundamentais na obra do Senhor. E interessante que as adolescentes que cresceram, temos psicólogos na igreja já atuante, temos nutricionista, que é a sua esposa, né? Atuante, né? Então louva a Deus que isso fez a diferença. Então Deus faz isso. Eu não disse que tinha vindo muitos ministérios levantando com aquelas placas de arrebentar e não ficar na cidade por várias tentativas, não conseguiram ficar. Por quê? Porque não vai dar esse. O resultado que tem é esse. O resultado que tem, a pessoa não vai encontrar dinheiro, não vai encontrar... porque as pessoas não estão interessadas nisso aí. Mas, se você fizer a vontade de Deus, trabalhar de acordo com a vontade de Deus, não importa o que você ganhe, porque se você não tiver nessa vida, Deus vem fazer um movimento como Ele fez também na nossa vida aqui. Então, aquilo que eu vivi numa cidade de 350 mil habitantes, nós estamos agora numa cidade de 10 mil habitantes e em pouco tempo Deus fez todo esse reboliço, todo esse trabalho, né? E outra coisa, Júnior, conversando com o Eliseu Gomes, ele falou uma palavra interessante, eu gosto de desafio. A gente fazia muito tempo um programa de rádio e de repente, por algumas, o que eu posso dizer? Eventualidades ali
Ah, a gente sabe, né? É Eu não vou entrar em detalhe aqui não, né? Mas é... Eventualidade, você disse aí. Aí Eliseu Gomes falou assim, quando alguém fecha uma porta para você, abre a sua. Acho interessante ele falar isso. Quando mais ou menos isso. muitos fecham a porta, vá você abra a sua. Abra a sua, é isso mesmo. Então, nós estamos partindo No web rádio e ele nos comunicou que televisão. Acho que eu nunca falei para ele que eu pensava em televisão. Pensamos na televisão comunitária. Eu tenho certeza que Deus vai nos conceder isso. Nós vamos estar em breve dando essa notícia para você, ouvintes, né, telespectadores, e nós estamos com uma televisão. E nessa cidade, 10 mil habitantes. Pode acreditar, porque não é a cidade, é o Deus dos céus, Deus do universo, Senhor de toda a glória. E essa é a vontade dele. e nós vamos caminhar de acordo com a vontade dele. O nosso Deus não vê espaço geográfico, né? Assim como diz o missionário Eduardo, né? Nós não estamos presos a um espaço geográfico. Nosso Deus, ele é Deus em qualquer lugar. Mas nós estamos dizendo, né, pastor Luiz, o mover de Deus, ele é Deus em qualquer lugar. Não depende se a igreja tem empresário, se não tem empresário. Se o trabalho é dele, ele cuida, ele faz acontecer. Pastores, estamos indo para 46 minutos de podcast, pastores. Graças a Deus, um Toque de Fé podcast, mais um. E eu queria encerrar esse podcast, pastores, tocando uma canção do Ministério Louvor, um Toque de Fé. Né? Mas antes, o senhor tem a oração, os dizeres finais, algo mais a acrescentar no nosso bate-papo, pastores? Olha, Júnior, é isso mesmo. Como eu disse no começo, quinta-feira hoje, nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Nosso culto de ensino da Palavra do Senhor nosso Deus. A gente interage ali entre os nossos irmãos, não é só eu que falo. O pessoal tem a liberdade de interagir, de expor ali a sua opinião, o seu pensamento. Nós estamos ali para aprender. E aqueles que acham que não precisa aprender mais, tem espaço para essas pessoas também nos ensinar. Estamos também dispostos a aprender com vocês também. Então, Elias, convidando as pessoas, porque quem não participa das quintas-feiras não vai entender sábado e domingo. Não vai Só entender. para acrescentar, o senhor disse aí, né? Eu gosto de uma frase, um ditado que é assim, é oriental esse ditado, diz assim, com um verdadeiro sábio, ele é o eterno aprendiz, pastor Elias. E é verdade. É correto, é positivo. É oriental isso aí? Não veio da tua cabeça? Não, isso é oriental. Sempre eu ouvi isso aí. Eu não falo de onde eu ouvi, senão vai dar problema. Então tá bom, Elias, nós vamos fazer a oração, aquela grande corrente de fé, aonde você estiver não importa se é de manhã, se é de tarde, ou se é à noite. Mas acredita assim, que você colocando a sua mão sobre a minha mão, a mão do Elias Júnior, nós vamos formar uma grande corrente de fé. E Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Ele é santo, Ele pode restaurar sua vida, Ele pode te curar, Ele pode colocar em ordem a sua mente, que talvez ela esteja confusa. Ele é poderoso para isso. E Ele diz que todo o poder é dado a Ele, Senhor Jesus, os céus na terra e debaixo da terra, os mortos, os demônios, todo o poder está nas mãos de Jesus. Então tudo está nas mãos de Jesus. O primeiro livro que eu escrevi, nada muda se você não mudar. Eu estou escrevendo a terceira edição. Nada muda se você não mudar. Se você não decidir alguma coisa, nada vai acontecer. Mas se você der um passo, tudo vai dar certo. Vamos orar para que a graça de Deus seja derramada sobre a sua casa, sobre o seu comércio, sobre a sua empresa, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Não importa, Deus é Deus em todo o tempo. Ele é Deus. Pai querido,
Exaltado seja o teu nome, poderoso entre as nações. Desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, um Deus tremendo que trabalha por aqueles que no Senhor esperam. Senhor, eu creio, aonde estiver chegando, Senhor, essa programação, não importa qual horário, Tu és Deus de todo horário, de todo tempo, Senhor. Vai em socorro desta vida, restaura, transforma, cura, liberta, Senhor. Restaura esse casamento, Senhor. Restaura, Senhor, essa mente confusa, essa mente atribulada, Senhor. Que Teu nome seja glorificado e exaltado. Tu és o artífice e o construtor do universo. Tu és o Senhor, Criador de todas as coisas. E chegará o tempo, Senhor, que todos os joelhos vão se dobrar diante da Tua majestade e toda língua te confessar que Tu és o Senhor, Senhor, de todo o tempo, de toda a era, Senhor. Louvado seja o Teu nome, que a bênção chega agora na casa de cada um dos que estão participando e ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E assim, antes nós encerrarmos, pastor Elias, quero agradecer a Deus, né, por esse momento, né, de estar aqui, pela vida que o Senhor tem nos dado, mais um dia de vida, e agradecer mais uma vez cada irmão e irmã que está assistindo, compartilhando e dando joinha, comentando. Deus abençoe em nome de Jesus, pastor Elias. Nossa, dizeres finais. É isso aí, Elias Júnior. Nós estaremos na próxima gravação. Não sei. Nós precisamos acertar isso. Nós estamos ainda na fase experimental, né? Exatamente, pastor. Mas não vamos achar. Provavelmente vai ser de terça e quinta, né? Ou de segunda, quarta e sexta, né? Mas o pessoal da igreja, né? Eu fiz uma enquete lá no nosso grupo. E eu deixei lá segunda, quarta e sexta ou terça e quinta. E o pessoal ali, a grande maioria, votou ali terça e quinta. E estamos trabalhando nesses dias. Vamos ver como é que vai ser, né? Que fora isso, pastores, para quem não sabe, o senhor é capelão da Cruz Vermelha, do Getro. E também o senhor é capelão, faz parte da capelania militar, onde o senhor presta auxílio aos policiais militares. Mas isso é assunto para outra programação, então a agenda do senhor é muito cheia. E fica difícil a gente... quando não é isso, é alguma coisa relacionada à igreja, né? Então a gente vai estar... E fora disso, cuidando um pouco da saúde do pessoal, né? Isso é outro assunto também, nós temos assunto, hein? Então... Mas tem assunto, hein? Na fitoterapia, fitoterápico, tem uma futuro farmacêutico. Então temos bastante material aí para produto aí para melhorar a sua saúde. É só entrar em contato comigo ou com algum membro aí da igreja, a gente vai estar aí te atendendo você, tá bom? O senhor também é especialista formado pela Fiocruz, né? A fitoterapia. Isso. Então tá bom. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E vamos curtir a canção aí do Escape, pastor. Vamos ouvir Escape com o Ministério de Louvor, um toque de fé, aqui da Igreja do Brasil para Cristo da cidade de Cajubi, a qual minha mãe, pastora Benedita, é ministra e frente líder de louvor ali da nossa igreja. Tá bom? Eu sou Elias Júnior, juntamente com o pastor Elias. Você ouviu um toque de fé, um podcast. Que Deus te abençoe, que a glória do Senhor resplandeça sobre ti de toda a sua família. E é isso aí, pastor. Vamos ver. É isso aí. Deus abençoe. Um toque de fé, ministro louvor, um toque de fé cantando Escape.